Quem disse que quem planta tâmara não come tâmara? Hoje vamos te provar que no Nordeste é possível cultivar tamareiras e em pouco tempo provar o fruto, que está ganhando cada vez mais espaço nas mesas brasileiras. E o seu cultivo é em pleno semiárido. José Lázaro vem desafiando as expectativas, mostrando que o nosso sertão é um novo berço para o cultivo desta fruta. Vamos conhecer uma história de inovação, superação e muito sabor. A história com as tamareiras começou ainda no ano de 2013, quando eu estava fazendo um curso de paisagismo. Até na época era um curso por correspondência. E nesse curso tinha inúmeras figuras e imagens de tamareiras que ornamentavam jardins, ornamentavam praças e também fachadas de casas, né? E com isso eu comecei a pesquisar sobre as tamareiras e descobri simplesmente que a história da humanidade, principalmente a história antiga, pode-se ser contada até pela própria história da tamareira. Como fui pesquisando, descobri que alguns historiadores afirmaram, por exemplo, a coroa de Cristo foi feita dos espinhos da tamareira. O primeiro vinagre da história foi feito a partir das tâmaras. Temos vinhos que são feitos da tâmara, farinha que é feita da semente da tâmara e também a seiva que escorre da madeira dela, que alimenta milhões de pessoas na África e nos países subdesenvolvidos, mais precisamente no Oriente Médio, onde ela é mais difundida. O clima do município de Tenente Lauretino Cruz, na região do Seridó, no Rio Grande do Norte, mostrou-se ideal para o cultivo da fruta, sendo até mais privilegiado que outros lugares, pois as tamareiras chegam a produzir 2 vezes no ano. Aqui eu comecei com sementes provenientes de 2 espécies diferentes, que é 2 variedades diferentes, na verdade, que é a Deglet Nor e a Medial. Como elas são provenientes de sementes, a Embrapa ela afirma que aqui no Brasil ela está se tornando uma nova espécie, uma espécie adaptada, né, ao nosso solo, ao nosso clima, às chuvas daqui também. E como podemos observar, aqui já está tendo 2 produções no ano, né, que é um caso muito específico, porque geralmente em seu habitat natural, no Oriente Médio, nos Estados Unidos, elas têm apenas uma produção ao ano. O processo de colheita da tamareira até o início da produção de uma muda proveniente da semente, nós colocamos a tâmara para secar, consome-se a tâmara, né, depois de 8 dias, deixamos a semente secar por mais uns 30 dias e colocamos na água por 2 dias para quebrar a dormência. Após isso, ela é colocada em saquinhos, né, com a areia do próprio local que vai ser plantado, com um adubo, um estrumo de vaca bem curtido. Depois de uns 30 dias, ela já está germinando e após 90 dias, quando é colocada ao solo, pelo menos aqui nós tivemos experiência de mudas começarem a florar e a produzir com 2 anos e meio. Mesmo que a produção seja pequena, mas nessa florada ela já mostra se ela é um macho ou uma fêmea, né? Que a tamareira é uma planta diótica. O macho só produz o pólen e a fêmea é que vai produzir o fruto, né? As tâmaras. Por ser uma planta robusta, é preciso ter cuidado e fazer o manejo correto para não afetar os frutos e comprometer a colheita. A tamareira ela é uma árvore muito robusta, né? Ela pode passar muito tempo sem um manejo adequado, que mesmo assim ela vai produzir. Por exemplo, se eu plantar ela no início das chuvas e deixar que ela enraize bem, certamente ela vai crescer, vai se desenvolver bem. Mas se não tiver o cuidado necessário, como por exemplo essa bráctea aqui, ela deveria estar amarrada à árvore, porque como a tamareira ela vai amadurecendo, ela vai ficando bastante pesada. E com isso ela pode quebrar caso não esteja fixada. Aqui
nessas aqui, eu coloquei nas extremidades da folha para que a própria folha segurasse o peso da tamareira. São folhas mais antigas que quando essas tâmaras forem colhidas, elas vão ser arrancadas, vão ser podadas, né, para que novas folhas possam vir e a tamareira venha a se desenvolver melhor. As tamareiras se adaptaram ao semiárido, chegando a produzir em menos da metade do tempo em comparação ao seu habitat natural. Mas, na realidade, lá no Oriente Médio, né, em seu habitat natural, as tamareiras originalmente começam a produzir por volta dos 8 anos. Mesmo assim, aqui no semiárido brasileiro, ela mostrou que é muito mais adaptável aqui, né, no solo brasileiro, porque produz em menos da metade do tempo. A partir dos 2 anos e meio até os 4 anos, as tamareiras já começam a produzir aqui no Brasil. Mesmo sem tempo para cuidar das plantas e a falta de manejo adequado, os frutos que produziram já estão sendo enviados para todo o Brasil. A produção, como eu sou servidor público, não posso estar aqui no tamareiral cuidando todo dia delas, esse ano de 2024 teve uma produção de cerca de 150 quilos de tâmaras. Mas como eu não pude fazer o manejo correto, né, eu deixei para pegar as sementes dela, que é o que está tendo bastante saída, bastante procura de todo o Brasil, das pessoas procurando para poder plantar e começar também os seus tamareirais, ou ter poucas mudas para poder consumir das tâmaras que estão se adaptando ao Brasil. A propriedade está aberta a visitas, oferecendo a oportunidade de conhecer de perto o trabalho realizado. Os interessados podem agendar um horário e verificar a disponibilidade para a experiência. Durante a visita, além de acompanhar de perto a produção, os visitantes também podem aproveitar a experiência e os conhecimentos de José Lázaro, que compartilha valiosos conselhos para quem deseja iniciar nessa atividade. Primeiramente, é uma pessoa que tem que ter bastante paciência, né? Porque mesmo ela não começando a produzir aos 80 anos ou aos 100, ela é uma planta diótica. Um macho e uma fêmea que só vão começar a produzir por 2 anos e meio aos 3. E também, em primeiro lugar, buscar conhecimento, né? Buscar os estudos que a Embrapa já fez aqui no Brasil. Fizeram estudos na década de 20, década de 40. O maior estudo foi na década de 80. E a pessoa tem que procurar, primeiramente, se especializar para poder começar a querer implementar um tamareiral. Nós temos um portal, né, o tamarasdaserra.com.br, que pode contribuir bastante com quem quer iniciar. Temos também o nosso canal no YouTube e também o Instagram. E parabenizar também o pessoal do Agro Sertão, né, que vem fazendo esse trabalho tão importante de divulgar a caatinga brasileira, né, o nosso semiárido, as riquezas que existem no nosso solo, né, para o restante do mundo. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade.